Durante o pico da pandemia, assistimos às paralisações das fábricas de automóveis, lançamentos de veículos online e cancelamentos dos principais salões de automóveis do mundo. Em 2022, o que a gente pode esperar para esses salões? Para responder essa pergunta, nós convidamos Fernando Miragaia, do Autorama Podcast, para participar do programa dessa semana. Alex, os salões estão de volta, mas bem mudados, bem diferentes do que a gente estava acostumado. Primeiro, já era uma tendência, antes mesmo da pandemia, a gente via um movimento dos próprios organizadores dos salões, em buscar novas alternativas, novos conceitos de salões. Por quê? Porque havia um claro desinteresse de algumas montadoras, algumas marcas, em continuar naquele modelo antigo. E o primeiro que ia adotar isso era o Salão de Detroit, o último foi em 2019, em 2020 o Salão de Detroit ia sair do tradicional inverno de janeiro de Michigan, o rigoroso inverno, ia ser em meados do ano, mas a pandemia adiou os planos. O Salão de Detroit, que é considerado um dos 4 grandes salões do mundo, os salões de automóveis do mundo, ele está confirmado para esse ano, ele é aguardado para esse ano, vai acontecer por volta de setembro, já fora do inverno, no verão, justamente para adotar um conceito outdoor. Vão ter atividades, vão ter interações do público, da parte não só dentro do pavilhão, mas fora do pavilhão. E esse é uma tendência, isso é uma tendência dos outros salões. A gente vai ter também outros grandes salões, o Salão de Paris, que agora é Paris Motor Week, mudou, Paris Automotive Week, mudou também o conceito, vai focar em mais mobilidade, vai focar em mobilidade urbana, com novas experiências para o público, novas ativações, como eles gostam de falar. Acontece em novembro, então o Salão de Paris esse ano. O único que está de fora esse ano, por enquanto, é o Salão de Genebra, foi cancelado, mas os organizadores garantem que ele vai voltar em 2023 bem modificado, também com esse conceito de maior interação com o público, mais foco em mobilidade urbana, em soluções de mobilidade. E esse também é o caminho que o principal salão de automóvel do nosso país, do continente inclusive, o Salão de São Paulo, também trilhou. E nas duas rodas, Miragaia, alguma novidade sobre os salões? Tem salões de motos também, A gente tem salões de motos pelo mundo e aqui no Brasil também. O salão mais famoso, mundialmente falando, é o Salão de Milão, que aconteceu no ano passado, até com uma prova de que o setor de duas rodas estava buscando uma retomada depois da pandemia. E aqui no Brasil a gente tem 2 salões importantes também. Um é o Salão de Duas Rodas, que esse ano acabou sendo cancelado. E outro salão que a gente tem aqui no Brasil também, que é o Salão Moto Brasil, também teve as 2 últimas edições adiadas aí por causa da pandemia, está confirmado e com ingressos à venda para o final de maio no Rio de Janeiro. É um salão que mistura tanto produto, acessórios, equipamentos do setor de duas rodas, Vai ter estandes de marcas e também estandes de fabricantes de acessórios, mas também é um salão que tem um conceito Outdoor Experience, vai ser no Parque Olímpico do Rio, um espaço aberto que também atrai tribos de motociclistas, a galera que curte encontro de motos, a galera também, família que curte moto, não obrigatoriamente tem. Então é um salão que tenta conciliar tanto produto, lançamentos, como também essa coisa mais lúdica, mais de confraternização da galera que curte moto. Anacleto, o Miragaia está falando de salões, a gente sabe dos mais tradicionais, Frankfurt, Genebra, Paris, e no final do ano passado você teve no Salão de Munique em plena pandemia. Mudou realmente o formato? Você viu um salão diferente do que a gente está acostumado a ver? No caso do Salão de Munique, que sucedeu o Salão de Frankfurt, Munique estava com as restrições mais brandas, a gente viu a mesma coisa que a gente sempre viu nos salões. E eu acho que esse formato não vai ser o que vai ser praticado daqui para frente. Eu acredito numa coisa mais de experiências. Então você vai, conhece alguns carros e aí você tem uma pista para andar. Salão das duas rodas provavelmente vai ser assim, para quem curte moto. Salão do automóvel vai ser assim. Vai ter mais um evento do nosso amigo Edu, que também vai por esse caminho aí. Você conhecendo os carros e podendo, pagando ou não, ou como convidado da marca, ter a experiência de dirigir ou de pilotar qualquer carro, seja combustão ou elétrico.
CES Las Vegas, muita gente diz que é um tipo de evento que, na verdade, ele acabou engolindo o Salão de Detroit. Os dois aconteciam na mesma época, no começo do ano, e hoje as montadoras, elas querem mostrar o produto de uma maneira diferente e até com tecnologia. Você acha que CES Las Vegas, por exemplo, é um formato que veio para ficar? O formato é bem interessante no que tange a tecnologia, mas ali eles estão muito perto do polo tecnológico, que é o Vale do Silício, né? Eu acho que aqui pro Brasil ia ser mais interessante você vender, por exemplo, um walk-around guiado, você em volta do carro com um especialista da marca, ou, como eu disse, você ter experiência mesmo de dirigir, seja num traçado de pista ou seja numa simulação urbana. É o que vai acontecer esse ano em São Paulo. A data está prevista, né? Ou seja, uma previsão para acontecer em agosto, que vai ser exatamente essa experiência em pista.